Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC aqui da Diretoria de Ensino de Caieiras. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a formação ética e moral. O que é, aonde vive, do que se alimenta. Hoje, no Globo Repórter. Esse assunto ele é bastante abordado pelo Conviva, né? Inclusive o site do Conviva vai estar aqui na descrição do vídeo, vale a pena vocês clicarem, darem uma pesquisada lá, que tem bastante material interessante. A principal base teórica desse vídeo é esse texto aqui do Pedro Gargen. E por que educação ética na escola? Por que educação ética e moral na escola? Porque o jovem passa muito tempo na escola. Portanto, a influência moral sobre os alunos é impossível de ser evitada. Que isso não aconteça de forma inconsciente e difusa. Então, nós, enquanto professores, nós temos que nos preocupar também com isso. Hoje, o bom professor, ele não apenas transmite conhecimentos, ele dá o exemplo, ele dialoga com o estudante, ao invés de só impor, ele estimula o interesse pela aprendizagem, ele atenta-se e respeita a diversidade, trabalha em equipe, se preocupa com o desenvolvimento ético e afetivo dos estudantes. E hoje, então, nessa TPC, a gente vai aprofundar mais um pouquinho aí sobre a questão do desenvolvimento ético dos nossos estudantes. Nós vamos ter uma pergunta norteadora durante toda essa TPC. E a nossa pergunta é: em que mundo eu quero viver? Então, atualmente, o discurso moral está muito em voga, está na moda, porém, as ações estão sendo, como sempre, imorais em sua maioria, né? Então não adianta eu falar sobre moral, eu dizer o que é certo, eu dizer o que o outro tem que fazer, se eu não faço a minha parte. E qual é o problema dessa imoralidade toda? É que ela gera como consequência ou a revolta ou a indiferença e o conformismo. E nenhuma das duas é boa. Então, se eu voltar lá para a pergunta, e eu vou voltar muitas vezes a essa pergunta, em que mundo eu quero viver? Se eu vivo num mundo revoltado porque todo mundo é imoral e eu vou ser também, eu não vivo num mundo bom. E se eu vivo num mundo, é assim mesmo, não vai mudar, eu também não vou construir o mundo que eu quero. Às vezes a realidade que é e a realidade que a gente gostaria que fosse, às vezes a gente tem que focar na segunda, por mais que não seja fácil. Tudo que é necessário para triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Edmund Burke. A ação ética e moral é responsabilidade da sociedade como um todo. E aí, um outro problema que a gente enfrenta bastante atualmente é a dicotomia, a diferença entre a moralidade pública e os interesses privados. E aí eu vou dar o exemplo do busão. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Às vezes a gente está dirigindo o nosso carro, né? Se bobear seu carro tem até ar-condicionado, e aí você está lá na pista e você vê um ônibus que está no acostamento, no ponto, querendo voltar à pista. E você, como um bom cidadão, o que você faz? Espera, dá passagem para o ônibus, afinal lá dentro tem bastante gente, pode ter gente em pé, desconfortável, enquanto você está super confortável no seu carro. Então é lógico que você vai dar passagem para ele, né? Ou será que você vai simplesmente acelerar o seu carro assim e falar: não, eu não quero esse busão lento na minha frente? E aí você tá lá no seu carrinho com ar-condicionado, né? E o que você faz? Você dá a passagem pro ônibus ou você acelera porque você não quer aquele ônibus lento na sua frente, né? Então, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Mas infelizmente a gente tem uma tendência a focar, obviamente, nos nossos interesses privados. Isso não é errado. Porém, de vez em quando também a gente tem que lembrar que a gente vive em sociedade e que é bom pensar no coletivo. O professor é o único responsável pela educação ética e moral dos alunos? Gente, é óbvio que não. E muitos professores também falam da questão da família. A educação ética tem que vir da família. De fato, seria ótimo se a gente tiver o apoio da família. Porém, quando nós não temos o apoio da família, o aluno presta muita atenção no que o professor fala. O professor é um grande exemplo e ele tem uma influência imensa sobre os alunos. E não só o professor, né? Toda a comunidade escolar. Então, no mundo ideal, naquela realidade que a gente gostaria que fosse, toda a escola reuniria todos os funcionários, todos os professores e conversaria como que a gente deve tratar o aluno, como o aluno perceber que ele tem valor, como ele ser escutado, como ele ser respeitado. Se isso não for possível na sua realidade da sua escola, tudo bem, mas você pode pensar: como eu trato meu aluno? Eu trato meu aluno como eu gostaria que meu filho fosse tratado?
O que deveria ser educação ética e moral? Para além da tradicional disciplinarização, deve centrar-se na formação dialógica do sujeito moral, tendo como escopo a virtude da justiça. Disciplinarização, a moral, a obediência, não é ética. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, a escola que eu desejo. O que a escola deveria ser? Ela deveria ser uma construtora de um sujeito cidadão ético e moral e uma ampliadora da visão de mundo dos estudantes. O que a escola não deveria ser é disciplinarizadora moral e só transmissora de conhecimentos técnicos. E aí, pra gente dar risada um pouquinho, né, gente? Então aí alguns personagens que você encontra na escola quando a gente tá falando sobre educação ética. Então eu tenho aquele professor desiludido e impotente, que ele fala: esses alunos não têm educação, não tem mais o que fazer com essas crianças, eu já tentei de tudo, não dá. Você tem o indiferente: isso não é problema meu, eu educo os meus filhos, esses daí não são meus filhos. Você tem os saudosistas: no meu tempo os alunos respeitavam os professores, na minha época as pessoas tinham educação. E você tem as vítimas: oh céus, pra mim a vida é muito difícil, tudo dá errado, nada funciona, esse país não funciona. Se na condição de educadores morais dissermos ao aluno: tu deves, e ele perguntar por que devo, qual a resposta lhe daremos? Então, fazendo aí um giro pela história, para os gregos, o bem é a destinação natural do homem. E aí, por gregos, entenda-se, principalmente o Aristóteles. O Aristóteles vai dizer justamente isso, ele vai dizer que o bem é a finalidade última do homem, então que a tendência do homem é o bem. Para os medievais, a justificativa será sempre Deus. Então, choveu? Ai, choveu porque Deus quis. Não choveu? Não choveu porque Deus não quis. Morreu? Ih, morreu porque Deus quis. Então, a justificativa era sempre você tem que cumprir a regra. Por quê? Porque Deus mandou. E para os modernos, e aí a gente já conversou sobre Kant, no outro TPC que eu gravei com o Cristiano, para Kant, o dever se baseia na razão. Então, se você é racional, você controla os seus desejos e você age de acordo com o dever. Mas e nós, modernos, atualmente, o que responderíamos? Normalmente, o dever está associado à sobrevivência e à felicidade. O problema é que esse discurso perdeu força. E por que ele perdeu força? Por causa do dissenso entre virtude e felicidade. Hoje em dia, o mal parece compensar. Então quem faz tudo certo, paga todos os impostos corretamente, dá passagem para o ônibus, muitas vezes é visto como Só que a gente precisa lembrar de 3 coisas. Primeiro, a pergunta norteadora: em que mundo eu quero viver? A segunda é: não existe convivência pacífica sem regras. O professor tem que entender isso, o estudante tem que entender isso, todos os funcionários devem entender que para a convivência pacífica existem regras. E por último, isso é o mais difícil dos nossos estudantes entenderem, é que sem disciplina nenhum objetivo é alcançado. Até mesmo, por exemplo, se você for fazer uma dieta, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Se você quer passar no vestibular, sem disciplina, você não vai estudar. Então, sem disciplina, nada é alcançado. E às vezes os estudantes só percebem isso quando é tarde demais. E aí você vai me perguntar: todo esse discurso é muito bonito, ok, mas como que eu coloco isso em prática? Bom, para a gente poder colocar isso em prática, alguns requisitos são necessários. O primeiro é: neutralidade não existe. Então, nós não somos neutros. Nós temos convicções, contradições, conflitos e ambiguidades. Por isso que é tão importante que a gente reconheça isso. Se eu não reconheço as minhas contradições, eu não consigo evitá-las. Mas se eu sei que eu tenho, eu consigo me policiar melhor. Segundo, não julgar a criança e o adolescente. Todo mundo carrega uma história, vem de uma família, tem as suas bases. Não existe folha em branco. Então a gente precisa respeitar a vivência dos estudantes. Não existe obediência cega. Se o estudante ele não compreende a necessidade da regra, ele não vai respeitar. Então, principalmente os adolescentes que têm uma tendência de questionar tudo. Porém, quando eles compreendem o porquê daquele combinado, eles costumam seguir os acordos.
educação moral tradicional igual a repressão dos desejos e instintos não funciona mais. Algumas pessoas, eu inclusive, tem um arrepio quando a gente fala de educação moral e cívica, porque nos remete à época da ditadura. Aqui a gente não está falando sobre disciplinarização moral, é justamente o contrário. Vocês vão entender o porquê agora no próximo slide. Porque só existe ação moral na liberdade. Agir corretamente, ele pode vir da heteronomia. Por exemplo, eu não posso bater no meu coleguinha enquanto o professor está na sala, porque se o professor vê, eu vou para a diretoria, vão chamar meus pais, né? Agora, assim que o professor sair, eu posso lascar o couro no meu coleguinha, porque daí ninguém tá vendo. Então, se o agir correto vem dessa disciplinarização, dessa obediência cega, ela é ruim. Eu não quero um estudante que não bate no coleguinha enquanto o professor está na sala. Eu quero um estudante ético e só existe ação ética na liberdade. Quando eu escolho não bater no meu colega porque eu sei que isso é errado. E aí, já que estamos falando de liberdade, vou citar aqui para vocês 2 trechos, né? O que é liberdade? Liberdade significa não ser escravo de si, dos seus instintos e dos seus apetites. E, ao mesmo tempo, não ser escravo dos outros. Mas não ser escravo dos outros significa também que o outro não pode ser meu escravo. A ação justa, dizia Aristóteles, é um meio termo entre agir justamente e o ser tratado justamente. Então, eu não posso exigir que o meu aluno seja justo comigo quando eu não sou justo com ele. Eu não posso exigir que o meu aluno não mexa no celular da sala de aula quando eu não paro de conferir e checar o meu WhatsApp. O exemplo, ele é muito forte e nós ensinamos também pelo exemplo, né? Então, a gente tem que tratar de fato o aluno como igual na questão de ser respeitado. Porém, as normas são necessárias, elas não são imutáveis. A autoridade legitimada racionalmente não pode ser questionada o tempo todo. Então, eu também não estou aqui dizendo que você tem que deixar o seu aluno fazer o que ele quer na hora que ele quer em sala de aula. Não é isso que está sendo dito. Pelo contrário, como a gente já disse, não existe convivência pacífica sem regras. Então, as regras são importantes, mas elas têm que ser estabelecidas de uma forma que elas vão ser cumpridas. Não adianta eu falar para o meu aluno, senta, fica quieto e copia. Se ele não entendeu por que ele precisa sentar. Porque se ele ficar em pé, o outro colega não vai talvez conseguir ler o que está escrito na lousa. Então ele tem que entender as motivações para que ele possa escolher agir dessa forma. E aí, aqui a gente tem que tipo de aluno eu educo. Eu quero um aluno obediente ou eu quero um estudante ético e moral? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a SEDUC está começando a mudar o vocabulário dela. Nos documentos oficiais, a gente não encontra mais a palavra aluno, que era aquele, né, aluno, sem luz, que dependia do professor para iluminá-lo, para guiá-lo. E agora está sendo substituído pela palavra estudante, porque o estudante ele tem esse significado de protagonista, do que vai buscar ele mesmo, né? Ser um estudante, ele tem que querer, diferente do meu aluno que pode não querer. E é muito difícil, gente, a gente trocar o nosso vocabulário. Aqui nesse vídeo já teve algumas vezes que eu falei aluno, quando na verdade eu queria dizer estudante. E as palavras têm um peso muito forte. Então, olha que interessante, né? Até o nosso vocabulário está carregado disso e às vezes a gente não consegue mudar. Para fechar, eu quero compartilhar aqui com vocês uma frase que toda vez que eu leio, ela me arrepia, porque eu acho ela é tudo que eu gostaria de dizer e nunca tinha encontrado palavras para falar, que é a seguinte: nós sempre dizemos para as pessoas que elas devem seguir seus sonhos, mas nós só podemos sonhar com aquilo que podemos imaginar. E dependendo do lugar e da circunstância em que você nasceu, sua imaginação pode ser bastante limitada. Bom, professores, então aqui a gente vai encerrar a nossa TPC. Nós esperamos vocês lá na interação ao vivo, no Teams. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, comentários, por favor, também respondam aqui a interação que a gente vai encaminhar para vocês. Podem deixar perguntas aqui nos comentários desse vídeo, se inscrevam no canal, se curtiram, coloquem aí o seu joinha. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês e espero vocês terça, quarta e quinta lá no Microsoft Teams. Tchau, pessoal!